Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Igreja Cristã, Comunidade Cristo Reina. Projeto de Deus para a tua vida, Igreja Expressão de Vida. Pastora Francisco Lucas, telefone para contato 999-12-8245. Muito bem, eu quero transmitir uma mensagem, e essa mensagem ela tem uma pergunta de alguém e foi feita para mim. Pastor, essa noite eu quis ir ao culto, mas meu esposo ele não quis ir e pediu que eu ficasse. Eu tinha uma tarefa para realizar lá. Eu sou membro dessa igreja. Como é que fica isso? A quem eu devo obedecer? Ao meu esposo? Ou à igreja? A sua liderança? E eu disse, olha, se o teu esposo ele é um crente, um cristão, alguém que realmente tem andado na presença de Deus, principalmente isso, é claro que você tem que obedecer. E ela me fez a seguinte pergunta: mas nesse caso eu não vou para o inferno? Por desobedecer e obedecer ao meu esposo? Eu disse, querida, muitas vezes a pessoa tem uma necessidade. Eu acho que, em primeiro lugar, é compreender como é que uma pessoa cristã, de repente, ela toma uma atitude dessa, solicitando que fique, que não vá. E a pergunta é crucial: a quem devo obedecer? Amém? E aí uma grande confusão. A questão, amado, que essa grande confusão não deveria ser uma confusão, porque a palavra de Deus é a verdade. Aleluia. E nós temos que obedecê-la. Mas como as coisas mudaram tanto, uma visão mudou tanto desse mundo, dentro da igreja, então se vê hoje uma grande dificuldade em responder isso. E a pergunta é, por que temos uma Bíblia? Amém, amados? Eu já assisti a um cientista evangélico, cristão. Ele falava sobre Gênesis 1 e 2. E durante a narração, é claro, fica muito claro, que Deus criou o homem, criou a mulher, mas Deus criou primeiro o homem. E o primeiro contato, a primeira relação de Deus foi com o homem. E foi ao homem que foi dado a orientação de como viver uma vida na presença dele. Aí vimos que, logo depois, Deus constatou que não era bom que o homem estivesse só. E por causa do homem, ele então criou a mulher. Aleluia. Uma sua auxiliadora, adjuntora. Alguém que estaria no seu lado, como uma impulsionadora. Alguém que realmente viesse somar com ele nessa missão de sacerdote da sua família. Adão e Eva foi a primeira família que Deus criou, estabeleceu e consagrou e abençoou. Né? Então, na necessidade do homem foi criado a mulher. Então, esse é o motivo que ela foi criada, em função do homem, para assessorar o homem, para auxiliá-lo e para estar junto com ele nesta caminhada na presença de Deus. Então, é uma auxiliadora. Aleluia. E Deus estabeleceu isso até hoje. A mulher é uma auxiliadora, não é eu que estou dizendo isso. E nós, como cristãos, não estamos aqui para defender homem ou mulher, para defender a verdade, que é a palavra de Deus. Então, tudo foi estabelecido dessa maneira. Amém, amado? Eu queria dar essa entrada. Né? Ali diz que, então, Deus tirou uma das costelas, lado esquerdo, a mais importante,
Hoje a ciência sabe disso, para que dessa costela fosse tão gerada uma mulher. Então Deus criou o homem do pó, mas a mulher criou do próprio homem. Isso a gente, meu Deus, é só pensar um pouquinho e glória a Deus. Foi ver a ideia que Jesus veio, então estabeleceu, agora a igualdade, né? A igualdade. Igualdade de importância sim, mas de papel não. Amém, amados? O homem é sacerdote, o líder, a mulher é aquela que auxilia em qualquer circunstância, casa, igreja, onde for. Aleluia. Então, criou-se uma grande confusão nisso. Não é? Porque eu quero o que eu quero, meu desejo, a minha teimosia, tem que ser assim. Nós colocamos dessa maneira, ou a pessoa que faz isso coloca, o próprio Deus na parede. Quer dizer, ele teima com o próprio Deus, porque a palavra, amado, aleluias, é a revelação da vontade de Deus. E aí? Fazendo o que nós queremos, ou o que o mundo quer, ou o que a palavra determina? Está determinado. E Cristo veio e valorizou a família. Há um mau entendimento. Não é? O sacerdote não é o chefe. E a mulher não é escrava dele. Então, esse entendimento está para os dois. Amém, amados? E eu queria, antes de entrar no texto crucial que está em Éfesos, no texto de Números, capítulo 30, eu coloquei algumas coisas aqui para ler e você pensar um pouquinho a respeito. Diz assim: quando um homem fizer voto ao Senhor, ou juramento, para obrigar-se a alguma abstinência, não violará sua palavra, segundo tudo que prometeu, fará. Para o homem. Amém? Quando, porém, uma mulher fizer voto ao Senhor, ou se obrigar a alguma abstinência, são duas coisas, fazer voto ou abstinência, de qualquer tipo de empenho da palavra. Estando em casa de seu pai na sua mocidade, nesse caso o pai é a autoridade, aleluia. Então, se o pai não concordar, não é? Veja bem, então ela não fica mais no compromisso e tem que obedecer o seu pai, que é a autoridade sobre ela. Amém? Versículo 100. Porém, se ela se casar ainda sob seus votos, o dito e refletido dos seus lábios, com que a si mesmo se obrigou, e seu marido ouvindo calar-se para com ela, no dia em que ouvir, serão válidos os votos dela. Ele será preciso observar a obstinência que se abrigou. Mas se seu marido o desaprovar no dia em que o ouvir e anular o voto que estava sobre ela, como também o dito e refletido dos seus lábios, com que a si mesmo se abrigou, o Senhor lhe perdoará. A si mesmo se obrigou, aliás. Porém, se fez voto na casa de seu marido, ou com juramento se obrigou a alguma abstinência, versículo 10, 11. E seu marido o soube e se calou, amém. Aleluia. Porém, se o seu marido lhe os anulou no dia em que o soube, aleluia, tudo quanto saiu dos lábios dela, quer dos seus votos, quer da abstinência a que si mesmo se obrigou, não será válido. Seu marido lhe os anulou e o Senhor perdoará a ela. Amém? O Senhor perdoará a ela. Todo voto e juramento com que ela se obrigou para afligir a sua alma, seu marido pode confirmar ou anular. Vou ler mais uma vez. Todo voto e juramento com que ela se obrigou para afligir a sua alma, seu marido pode confirmar ou anular. Agora, o último versículo, que está aqui, versículo 15. Porém, se ele os anular, depois de os ter ouvido, responderá pela obrigação dela. Amém? Glória a Deus. Então nós vimos pela palavra de Deus, amado, que, aleluias, o homem é autoridade sobre a mulher. Aleluias. Nesse caso, essa pergunta que me foi feita, uma vez ou outra, é claro, pode acontecer. Aleluias. Eu estou me referindo a alguém que é cristão, não é? Alguém que tem uma aliança com Deus. Um homem, na sua essência, sacerdote. Você vê que o texto, no caso do homem e da mulher casados,
Se fizer um propósito, empenhar a palavra em alguma coisa, e o homem não aceitou, não é? Quer dizer, ele assume a responsabilidade e a mulher é perdoada. Amém? Então não é questão de dizer, bom, agora se obedecer ao meu esposo, ficar em casa, eu vou para o inferno. Não, você não está deixando de ser crente. Por simplesmente um dia fazer, não é, obedecer o pedido ou a voz do teu esposo. Aleluia, você continua sendo crente. Amém, amados? Então o texto é muito claro em relação a isso. Né? E se realmente, aleluia, glória a Deus, se realmente a autoridade simplesmente não aceitar, não concordar, aleluia, então nesse caso, não é, o homem assume. Só um pouquinho só, amém? Amém. Voltando ao assunto, então, que é muito sério, aleluia. Então, veja bem, o marido tem autoridade sobre a mulher. Então, casos que podem acontecer. Amém, amados? Mas o que eu faço então, pastor? Você liga para o seu pastor e diz, olha, meu esposo, ele não concordou que eu fosse hoje, ele pediu que eu ficasse. Aleluias. Conversei com ele, mas não sei, uma necessidade dele, então não estou indo. Põe alguém no meu lugar. A pergunta é a seguinte, quem é maior autoridade sobre a mulher casada? É o esposo ou é o pastor? É a grande pergunta. Então isso tem que ser muito bem discernido. É claro que é o esposo. Por quê? Porque a autoridade que está sobre a mulher é o seu esposo. É o seu esposo. Aleluia. É o seu esposo. Então pode acontecer N situações. Em primeiro lugar, tem que ser conversado entre os dois. O porquê, o que está acontecendo. O diálogo sempre vai ser importante. Em últimos casos, então, olha, eu quero que tu vá, enfim. Então, não importa, a lei diz que o homem é autoridade sobre a mulher. E que a mulher foi criada como sua auxiliadora. E Deus deu ao homem o sacerdócio e a autoridade. Então, a autoridade do homem, na sua família, principalmente com a esposa, aleluias, é do homem, então a mulher deve submeter-se, segundo a palavra de Deus. Amém? Agora, é claro, nós vamos partir para o Novo Testamento, onde a coisa é mais clara, mas vai também confirmar o Antigo Testamento. Mas a questão é essa, quem deve obedecer? Liderança, o pastor, né? Ou o seu esposo? Segundo a Bíblia, é o seu marido, o seu esposo. Se ele é um cristão, principalmente, amém, amado? Mas o diálogo sempre é importante. Aleluia, mas não a teimosia, o diálogo. Aleluia. E ninguém vai deixar de ser cristão, porque uma ou outra vez não obedeceu o esposo. Amém? Glória a Deus. Até porque se essa pessoa ama de verdade, e deve, o seu esposo, não é? Aleluias, e tem uma aliança com ele. Glória a Deus. Agora, eu vejo aqui no livro de Levítico, Números 30, essa questão de se alguém é submisso a mim, como é que ela vai resolver alguma coisa sem conversar comigo? E chegar num acordo? Se é uma aliança de dois, os dois têm que andar juntos. Então, eu vejo pela lei que isso não é colocado, mas é uma verdade. Amém? Tanto o homem como a mulher, nessa aliança, devem andar em unidade. Quer dizer, os dois têm que estar sempre de acordo, para que um esteja abençoando o outro, ou dando um ombro para o outro. Amém? Então é outra questão importante nisso, na realidade da Bíblia, não do mundo, não do feminismo, de nada a ver. Amém, amados? Nada a ver. Cristão e olha para a palavra de Deus. Aleluia. Então eu trouxe essa passagem aqui para você poder ler de novo, meditar sobre ela. Amém, amados? Eu até vou ver mais uma vez aqui. Aleluia, que eu dei uma perdida aí.
Esse é número 30, vamos ver aqui. Glória a Deus. Número, tá aqui, capítulo 30, amém? Você pode ler lá calmamente depois, tá certo? Então eu queria só terminar aqui, ó. O 13, todo voto e todo juramento com que ela se obrigou para afligir a sua alma, seu marido pode confirmar ou anular. Esse é o resumo. E versículo 15, aqui está então, né? O descanso tira a autoridade. Né? Não pode proibir você de ser cristão. Claro que não. Jamais. Amém, amados? Aqui, porém, se lhe os anular, depois de os ter ouvido, responderá pela obrigação dela. Amém? Então, se eu fiz um voto e peguei minha palavra, e se o meu esposo não concordar, eu estou isento. Ele passa a ser o responsável por isso. Amém? Então Deus é justo. Aleluia. Eu quero que você pense bem a respeito. Leia essa passagem de novo. Desempenhar a palavra no voto, ou seja o que for, é preciso estar dentro da palavra de Deus. E a maior autoridade na família, que é a primeira igreja, eu creio que a única igreja humana, que a outra igreja que se criou, ela é espiritual. É para vivenciar a nossa espiritualidade. Aleluia. Então, é isso que a palavra declara. Leia com atenção, em nome de Jesus. Vamos à segunda parte, livro de Efésios.